Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Foi melhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Queridos, é uma honra estar aqui convosco esta noite. Meu coração palpita de alegria por poder mais uma vez estar cultuando convosco. E agora com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor Jesus. Peço a você que trouxe seu exemplar da Bíblia, abra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, e o versículo 4, em nome do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Tito, que confiou estarmos aqui pregando a palavra do Senhor Jesus. E Deus abençoe grandemente, pastor. Deus abençoe. Trago a paz do meu pastor Samuel, que os irmãos recebam esta noite em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, e o versículo de número 4, em nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga graças a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos ler. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Eu vou ler o versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Aleluia! Esta noite nós vamos falar sobre um homem muito conhecido. Ah, de nós se não conhecêssemos Pedro. Mas especificamente vamos falar sobre uma pesca. A pesca de Pedro, ela não começa no mar, ela começa na palavra. A palavra, ela vem nos falar, no versículo 1 do capítulo 5, que aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago. Quem era ele? Era Jesus. Mas naquele mesmo dia, daquela mesma noite e daquela madrugada, existia um homem pescador que costumava fazer aquilo para trazer o mantimento para a sua casa. Ele estava aquela noite todinha para pescar, mas como de costume, quando ele lançava a rede, irmão Martins, nada vinha naquela rede. Aquela noite não estava propícia para a pesca de Pedro. Aquela noite não era mais uma noite comum. Eu conjecturo que Pedro olhou para ele mesmo e disse: tem algo errado acontecendo. Porque eu não sou de jogar a rede e não vi nenhum peixe. Esse texto, ele não fala apenas de peixe, mas fala sobre tempo, direção e obediência. Pedro, ele faz tudo certo naquela madrugada, daquela noite, mas sem a ordem de Deus, ele não colheu nada. Porque o reino, aleluia, o esforço não substitui a submissão. E a experiência não anula a dependência de Deus. E naquela noite Pedro jogava a rede para um lado e para o outro, e o peixe não vinha. Aleluia, glória a Deus. Porque tem tempo que é quando nós jogamos algo para o lado, pensamos que vai dar certo, mas na verdade não dá. E muitas das vezes nós nos frustramos por aquilo que nós pensamos que ia dar certo, começar a regressar e regressar e regressar.
nos aperreamos. Pensamos, o que é que está dando errado, irmão Jarbas? O que está dando errado, o que eu estou fazendo de errado? Mas é que muitas das vezes, Deus vai movimentar o cenário para que Ele mostre a sua grandeza na sua vida. Muitas das vezes vai parecer que está dando errado mesmo. É porque Deus quer mostrar que Ele está operando na sua vida, na sua casa e sobre a sua família. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que eu posso sentir a graça do Senhor Jesus neste lugar. Porque aqui nesta palavra, Jesus está revelando, pastor Juca, que o fracasso daquela noite não iria definir o futuro, aleluia, glória a Deus, de Pedro. O fracasso de um momento não vai definir o seu futuro. O fracasso de um momento não vai definir o seu futuro. Ah, mas aconteceu isso. Tenha calma, porque quem está no controle do barco é aquele que tudo pode. Ah, mas está dando errado. Tenha calma, porque o mesmo Lucas escreveu no capítulo 1 e no versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Jesus chega na praia, vê Pedro lavando as redes, e ele entra no barco que era de Simão. Pediu que afastasse um pouco daquela praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Antes do peixe sempre virá a palavra. Antes do milagre, sempre virá a instrução divina para o que você deva fazer. Porque quando nós não oramos e apresentamos a Deus, qual seja a nossa causa, qual seja o nosso pensamento, ou qual seja o nosso projeto, tenha certeza que não vai dar certo. Porque a oração, ela é a chave que abre portas. A oração, ela é a chave, aleluia, que muda o seu futuro e que dá direção, aleluia, para que o seu projeto venha a dar certo. Jesus entra no barco de Pedro e transforma aquele momento, aquele lugar que foi frustração, em um púlpito. Aleluia. E Deus não começa mudando a rede, Ele começa falando ao coração. Entenda que no versículo 4, quando ele acaba de falar, ele olha para Simão e diz para ele: volta para o mar. Porque para muitos, irmãos Jarbas, lavar a rede significa sinal de chegou ao fim, tudo acabou, não vamos mais pescar. Mas para Jesus, lavar as redes não é sinal de parar, não é sinal de chegar ao fim, não é sinal de desistir. Para Jesus, lavar a rede é sinal de reinício. Entenda uma coisa: se não deu certo uma vez, parar não é a solução, mas confiar no plano de Jesus é a melhor solução para os nossos problemas. Aleluia, glória a Deus. E é quando nós entendemos isso que nós começamos a viver a totalidade da promessa de Deus na nossa vida. Aleluia. Ele manda voltar ao mar e manda lançar a rede para pescar. E o versículo 5 fala que Simão disse: mestre, nós trabalhamos uma noite todinha e não pegamos nada. Aleluia, glória a Deus. Talvez o ano que você passou de 2025 foi deste mesmo jeito. Só lançou a rede, só levantou um projeto, só escreveu no papel, mas para você pensava que deu errado.
E mal sabia você que cada projeto que você estava escrevendo, cada oração que você estava fazendo, era uma semente que você estava plantando. E Deus me dá uma palavra para liberar sobre a sua vida, porque eu estou 100% dependente da graça dEle. Entenda, aleluia, que se você plantou no ano passado, este ano não será qualquer ano, não será mais um ano que você vai viver. Aleluia, glória a Deus. Mas será o ano de você colher aquilo que você plantou. Aleluia. Só quem crer nesta mensagem, levante sua mão, porque ela é profética. Não será um ano de frustração, mas será um ano de bênção na sua vida. Não será um ano de frustração, de medo, de desistência, mas será o ano que Deus vai mudar o cenário. Aleluia! É por isso que Salmos 126, versículo 5 vem falar: os que semeiam com lágrima, com alegria colherão. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que você passou em 2025. Eu não sei qual foi o processo que você enfrentou. Eu não sei qual foi a luta que você travou. Aleluia. Eu não sei quantas vezes você chegou naquele quarto chorando e dizendo: eu não aguento mais, eu vou desistir. Mas você chegou lá dentro daquele quarto. Você falou com Ele. E você lembra quando Ele ia lá dentro e dava aquele abraço que você sentia o Espírito Santo falando contigo? Aleluia. E cada lágrima que você derramava orando, mal sabia você que estava regando a bênção que você iria colher. Porque cada lágrima para Deus não é em vão. Aleluia. Cada oração nunca passa desapercebida. Deus agora está dizendo para você: está fazendo o que parado aí novamente? Está na hora de você levantar, dar um salto desta cadeira, dar um salto da zona de conforto e voltar ao mar alto. Aleluia, glória a Deus. Mas as circunstâncias sempre vêm. E Pedro lança ela na frente de Jesus e diz: nós trabalhamos a noite toda. Jogamos a rede para o lado, jogamos a rede para o outro. E não pegamos nada. Mas tem uma coisa: se é para jogar, sobre a tua palavra eu irei jogar. Aleluia, você não entendeu? Se é para mim voltar ao mar, não é sobre qualquer coisa, porque eu sei que o dono da promessa mandou. Aleluia. Não, se é para mim voltar, eu sei que agora não terá mais frustração, porque foi Ele que disse volta. Eu estou sentindo a glória dele neste lugar. É porque toda colheita exige que nós venhamos sair da zona de conforto. Porque muitas das vezes a zona de conforto nos atrapalha de viver a totalidade da promessa. Eu não sei se você já ouviu, mas Ezequiel diz que o homem pega ele e leva até o altar de um templo que jorrava água. E aquele templo que jogava água pelo altar, aquele anjo disse a ele, aquele homem disse: anda. Ele media e dizia: anda. Ezequiel vai dizer que sentiu um momento que as pernas dele estavam submersas. Sentiu um momento que ele estava completamente aprofundado na água. E Ezequiel vai deixar bem claro que quando ele diz: volta agora, ele olha para aquela margem daquele rio, e olhando para a margem daquele rio, ele viu que árvores cresceram,
Sabe por quê? É porque quando nós decidimos viver a totalidade da promessa de Deus, quando nós decidimos nos aprofundar, aleluia, glória a Deus, na chamada e no propósito de Deus para a nossa vida, nós vai viver, aleluia, a totalidade da promessa. E quando nós olhar para trás, nós vamos ver, matamos urso, matamos leão, derrubamos gigantes, mas também Deus fez as bênçãos dele recair sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Estava cansado, estava exausto, uma noite todinha trabalhando e ainda trabalhar mais. Para o ser humano aquilo ali não dava. Mas quando ele ouviu da boca de Jesus, volta, ele voltou. É porque a obediência nos faz viver as bênçãos de Deus. Pedro foi sincero, estava cansado, pastor Tito, frustrado e não teve resultado naquela noite. Mas ele diz, é sobre a tua palavra. Eu vou lançar a rede, é sobre a tua palavra. Declare tudo o que você for fazer, é sobre a palavra de Jesus. Faça tudo o que você for fazer, mas não esqueça de orar a Jesus. Faça como Moisés. Se a sua presença, Senhor, não for conosco, nem o pé daqui nos deixe tirar. Aleluia, glória a Deus. E isto fazendo, versículo 6, e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Aleluia. Não foi qualquer colheita. O momento de dor, o momento de frustração, sobre a palavra do Senhor, não foi qualquer colheita. A palavra fala que ele fez isto sobre a palavra de Jesus. E apanharam grande quantidades de peixes. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Ele veio bonito, ela veio cheiroso. Diga para ele, não vai ser. Com voz de profeta, não vai ser qualquer colheita. Se prepare, porque irá transbordar. Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, não vai ser qualquer colheita. Se prepare, porque irá transbordar em nome de Jesus sobre a sua vida. Aleluia. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia, glória a Deus. Entenda uma coisa, que parece algo maravilhoso, e é. Quando nós estamos num momento, um período de processo, nos frustramos bastante. Deus retira da nossa vida quem não nos leva para a frente do propósito. Muitas das vezes nos perguntamos o porquê estamos vivendo tudo aquilo. Mas tudo isto é o tempo de Deus na tua vida. Você muitas das vezes se pergunta o porquê ainda Deus não cumpriu a promessa dele na sua vida. Você muitas das vezes se questiona, mas Deus falou através da boca do pastor, da missionária, do irmão, que eu iria viver algo grande, que eu iria viver algo maior, e por que ainda não estou vivendo? E muitas das vezes é só o tempo dele se cumprindo na sua vida.
Porque Eclesiastes, no capítulo 3, eu vou abrir, em nome do Senhor Jesus, Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, isso será algo profético para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, o que você está esperando ainda não foi frustrado, não acabou. Deus ainda não terminou de operar, porque está tudo no seu tempo determinado. Muitas das vezes nós estamos como Jó, passando aquele processo, aleluia. Muitos olhando para nós, olha lá o sonhador, olha lá a sonhadora. Mas mal sabe ele que nós servimos ao dono da promessa, aquele que tem tudo para a nossa vida. E é quando nós oramos que sentimos aquele refúgio de paz na nossa vida. E sabemos que a pesca não será mais uma vez frustrada. Sabe por quê? Porque no versículo 2 está escrito assim: há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que você plantou. E o que você plantou em 2025, aleluia, oh glória a Deus. Deus pede, aleluia, me manda te dizer, aleluia, que 2026 não será qualquer ano, mas será o ano de colheita sobre a sua vida. Aleluia! Será o ano de colheita sobre a sua casa. Porque a colheita sempre vai revelar quem somos. Após Pedro pegar aquela rede, irmão Jarbas, cheia de peixe, quase pocando, o barco quase virando, teve que chamar os amigos para ajudar, senão tudo ia virar. Ele chega perto de Jesus. Aleluia, glória a Deus, e se prostra. Ele chega perto do mestre e se prostra. No versículo 8 do capítulo 5 de Lucas. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele se prostra porque entendeu quem realmente estava na sua frente e que ele podia tudo. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Aleluia, glória a Deus. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. O versículo 10 na parte B diz: disse Jesus a Simão: não temas. Olhe para o seu irmão mais uma vez e diga: não temas. Não temas. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te esforço, te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Não temas. Aleluia, glória a Deus. Se você está vivendo algo grandioso sobre a sua vida, não temas, porque foi Jesus que já preparou para você viver. Aleluia, glória a Deus. Se prepare, porque o Espírito Santo, ele falou ao meu coração hoje pela manhã. Aleluia, glória a Deus. E sobre a graça de Jesus eu falo à igreja: se preparem. Se preparem. Porque um tempo novo tem Deus preparado para vós. Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira.
Diz o Senhor Jesus, e neste lugar eu darei paz. Diz o Senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Aleluia, eu estou declarando uma voz profeta sobre a sua vida. Aleluia, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Aleluia, oh glória. Foi frustrado, até falaram mal de você, mas Jesus, aleluia, chega e te diz: não temas, porque tudo que Jesus declara sobre a nossa vida, quando nós cremos, aleluia, nós vivemos. Aleluia, glória a Deus, eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo, aleluia, o poder dele que está neste lugar esta noite. Seja como José, mesmo muito duvidando dele, mesmo muitos, aleluia, glória a Deus, jogando ele dentro da cova, ele ainda acreditou nos sonhos que Deus proporcionou que ele sonhasse. Então eu te declaro, aleluia, eu pergunto a você esta noite: quais são os seus sonhos? Quais são os projetos que você, aleluia, projetou tudo, mas até agora não aconteceu? Traga à tona. Pense agora. O que foi que ainda não deu certo? E eu quero te dar uma chave espiritual, aleluia, para a tua vida esta noite. Tudo que ainda não deu certo, no tempo de Deus, Ele vai fazer acontecer. Mas entenda uma coisa, só vai acontecer quando nós orarmos a Ele. Porque quando Jó orou, Deus mudou o seu cenário e deu a ele 2 vezes mais do que ele tinha, ou do que ele possuía. Entenda uma coisa: enquanto você orar, a sua casa vai estar de pé. Enquanto você orar, a sua família será bênção no altar do Senhor. Enquanto seus joelhos estiverem ao chão, você vai viver a totalidade da promessa de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida. Aleluia. Prepare as redes. Lavou pensando que ia desistir e largar tudo, mas aleluia, Deus me manda te dizer: aonde muitos pensavam que era a desistência certa, aleluia, glória a Deus, será o reinício de Deus sobre a sua vida. Oh glória, você que crê nisso, dê um glória forte para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas toda bênção exige um propósito. E qual é o seu? É necessário orar. É necessário buscar, para que nós possamos viver as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Eu sei que você já chegou para Deus e perguntou. Eu já me perguntei: por que o processo dói tanto? E muitas das vezes é tão dolorido. É porque é no processo, irmão, que Deus ele nos pega como um vaso sem forma. Ele nos coloca naquela roda do oleiro e começa a nos moldar de uma forma que Ele necessita. Então, Ele vai moldando, e quando chega a forma que Ele quer que chegue, aleluia, glória a Deus, é a forma que Ele vai fazer você viver algo grande. Aleluia.
Você que crê nesta mensagem, ore. Ore, porque por esses tempos Deus vai fazer algo grande. Irmã Juliana, Deus está visitando sua casa. Deus está quebrando a seta do inimigo. Porque tem alguém que pensou que você não iria para frente. E que Deus não ia fazer nada sobre a tua vida. Mas assim te diz o Senhor: eu quebro o laço e corto a lança. E quebro uma obra de bruxaria sobre a tua casa. O inimigo estava até rondando. Mas Deus te diz: eu estou no controle de tudo. Apenas continue orando. Aleluia, glória a Deus. Você que crê nesta... Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não esquece a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente gosta daquela parte, daquela história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Vida, a mão dele hoje está repousado sobre a vossa casa. Entenda uma coisa, é porque ele já preparou uma porta e tão grande que você não imagina. Se prepare para você viver algo de Deus sobre a tua vida. Ele vai te levar para longe. Mas saiba você que foi Ele que projetou tudo. Saiba você que foi Ele que disse que você iria viver. Aleluia. Ele está aqui, aleluia.
respira. É tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, eu sei, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Olhe para o seu irmão, respira. Diga a ele: eu vou atar essa ferida, eu não posso te perder. Eu recebi a ordem do general Martins e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o teu valor, sei o que você enfrentou, mas eu vou te ajudar a firmar os seus pés. Irmã Juliana, dê um abraço da irmã aí, ela está precisando. Tia Jó, vem cá, dá um abraço na irmã aqui. Aleluia. Vamos, eu te levo para o acampamento. A guerra está longe de terminar. Respira, silêncio, não diga nada. Não diga nada, irmão, mas só faça agora respirar. Eita glória! Licença aqui, viu, pastor? Se ele te trouxe até aqui todos esses tempos, é porque ele tem algo na tua vida. Não adianta tu correr para lá nem para cá. Pode ir para debaixo do mar que ele vai te buscar. E o que tu precisas para ele saber, que você saber que ele está operando na tua vida. Tudo que aconteceu e você parou aqui é porque a promessa dele, o propósito dele na tua vida é grande. Para de correr. Está chegando o fim da linha. Para de correr. Ele te trouxe até aqui porque ele quer algo com você. Deus quer fazer algo grande na tua vida. Gente, sei que Deus fala, e Ele falou comigo esta noite, quando eu estava com vocês aqui na igreja. E aqui eu quero agradecer a Deus por este momento, por Ele nos proporcionar viver isto juntos. Leve esta palavra no seu coração, porque Deus é Deus de livramento na nossa vida. Deus é Deus. E promessas em 2026 serão cumpridas. Nós vamos profetizar abril. Eu sei que já veio pessoas aqui que profetizaram janeiro, fevereiro, aleluia, março, abril, aleluia, hoje. Mas será os 12 meses desse ano. Eu estou sentindo Ele aqui. Pastor Tito, Deus está enviando pessoas, tá? Porque tem mais lugares a vir. Diácono João, se prepara, tá? Missionária Rosa, glória. Igreja, serão 12 meses, mas
serão 12 meses de vitórias, de lutas, mas de bênçãos a ser vividas. Porque em cada momento da sua vida Ele vai estar lá. Ele estava lá. Eu peço que a igreja fique de pé com permissão do pastor. Deus está tocando no meu coração aqui. Pegue na mão do seu irmão. Vamos fazer uma oração neste momento. Mas antes diga para ele: está preparado? Com mais uma voz de profeta: está preparado para viver o extraordinário de Deus? Eu peço a você que no mesmo espírito de oração e de adoração comece a orar e a declarar sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida. E no meio da sua oração diga: Pai, eu quero viver o extraordinário. Senhor Deus, aqui estamos nós reunidos como a tua igreja. Aquela mesma igreja primitiva que orava por Pedro, Senhor, quando ele estava lá na prisão. É a igreja que ora a Ti, ó Pai, intercede a Ti, Pai. E neste momento, Pai, nós queremos Te pedir, Jesus, faz-nos viver o extraordinário do Senhor nas nossas vidas. Que este ano, meu Pai, não venha ser qualquer ano, mas que este ano, Pai, venha ser o ano da colheita, Senhor. Este ano não venha ser qualquer ano, Jesus, mas todas as bênçãos recaiam sobre a nossa casa, Senhor, sobre as nossas famílias e as nossas vidas, Pai. No poder do Teu santo nome, ó Jesus, nós declaramos